sereias. Há muita dificuldade em nossos dias de se encontrar respostas substanciais para os mistérios que há muito tempo incomodam a humanidade, a qual tem em seu íntimo uma necessidade perene de dar lógica a qualquer situação aparentemente insondável. Sendo assim, é quase que impossível nos abster da característica intrínseca da curiosa natureza que nos torna humanos. Uma possível proporção quantitativa, poderíamos dizer que, atualmente, só conseguimos responder a 5% dos grandes mistérios que assombram o mundo, sendo a quantidade extrema de paradoxos imemoriais que vem nos causando desconforto no decorrer da história, 95%, residindo nestes um completo mistério. O fato é que sabemos mais sobre a superfície lunar do que as profundezas dos oceanos de nossa própria casa, a Terra. Nesse sentido, não é de se admirar que muitos contos antigos têm, de certa forma, dado alento a pesquisadores das mais diversas linhas de pensamento, sejam elas ufológicas, criptozoológicas, antropológicas, arqueológicas ou mesmo históricas, ainda que as duas primeiras sejam consideradas pseudociências. Não obstante a meras conjecturas formais acadêmicas, partimos do ponto de que a dita coerência científica vem em primeiro lugar no sentido de que muitos desses mistérios não podem ser explicados de uma maneira convencional, sendo, portanto, outorgados diretamente a essas ditas pseudociências, em especial a criptozoologia. Ainda que esta seja considerada como tal, ao que parece, é a única que tem nos dado algumas respostas até o momento sobre muitos desses insondáveis mistérios. Os enigmas que rondam nossas águas há muito têm tirado o fôlego de pesquisadores de todo o mundo, e o fato deles estarem registrados nas culturas imemoriais de civilizações antigas fazem-nos querer repensar todo o contexto no qual eles realmente podem estar inseridos. Seriam esses mistérios meros contos de tradições orais de cunho meramente folclórico, ou teriam uma raiz bem mais profunda, onde fatos reais podem ter dado início a toda essa gama de registros milenares? É justamente isso que iremos tratar no decorrer deste trabalho, onde teremos bases históricas e arqueológicas profundas, para tentarmos, assim, entender onde e de que forma a humanidade passou a ter em sua memória coletiva a presença de seres míticos e surreais, os quais ainda hoje fazem parte do imaginário popular em eras modernas. Seriam então estes seres reais ou apenas mitologia? Venham comigo e embarquem nesta surpreendente viagem para juntos tentarmos entender melhor o mistério das sereias. Os diversos contos de sereias espalhados pelo mundo nos dizem que elas são criaturas aquáticas, tendo a parte superior de seus corpos na forma humana e a parte inferior como a de um peixe. Estes contos estão presentes em especial no folclore de culturas da Europa, Ásia e África, da mesma forma como os enigmáticos dragões. Essas lendas existem na história da humanidade desde o nascimento das civilizações mais antigas, chegando aos tempos modernos e sendo finalmente incorporadas a uma das partes mais importantes da cultura popular. A etimologia moderna do nome sereia surgiu das palavras francesas mer, que traduzido significa mar, e maid, que significa empregada doméstica, conotando algo como menina ou bela jovem do mar. No entanto, histórias muito mais antigas não as descrevem como sendo criaturas inocentes, belas ou mesmo vulneráveis. Na maior parte das vezes, elas são retratadas como sendo poderosos espíritos aquáticos vingativos que traziam tempestades, infortúnios e morte para aqueles que viajavam através dos oceanos, estando uma outra classe presente também em lagos e rios. A história etimológica das sereias pode ser rastreada em culturas de civilizações primitivas que tinham como centro de suas crenças a ideia de que a vida havia se iniciado no mar. Por este motivo, antigas religiões, como as da Babilônia, incorporaram o estereótipo da figura metade mulher e metade peixe na deusa Atargates, ligando-a a um símbolo de fertilidade e vida. Nos contos da antiga Assíria, é dito que esta deidade se transformou em uma sereia depois de ter matado acidentalmente um homem que amava. Nesta visão, vemos claramente a mistura sexual de seres divinos com a humanidade, da mesma forma como vemos em outras diferentes culturas, como, por exemplo, Zeus dos contos gregos, que nos dizem que ele copulava com mortais humanas, criando assim uma vasta linhagem de semideuses.
Nesta cultura, estes contos foram modificados, assumindo uma linguagem bem mais diferente do que no original, incorporando assim atributos de suas próprias crenças. Os filósofos gregos ligavam a origem da vida ao mar e entronizaram isso na criação de duas deusas, Afrodite, que significa nascida da espuma do mar, e Vênus. Essas deusas representavam a criação, fertilidade e amor, mas também vingança e crueldade, da mesma forma como a Targates. E é justamente com base nesta construção que a cultura grega atribui uma personalidade perigosa às sereias, as retratando como criaturas que seduziam e atacavam os homens no mar. Um ponto importante a se notar é que os personagens retratados na cultura grega como filho dos deuses podem de fato não ter feito parte da história real dos gregos arcaicos, ou seja, os povos mais antigos que construíram toda essa civilização, mas sim trazidos de muito mais distante no passado até estes por tradições orais antediluvianas, o que culminou na criação do vasto panteão de deuses, deusas e semideuses da mitologia grega. Dessa forma, seus semideuses não seriam outros senão os próprios Néfilins e os deuses do Olimpo, os anjos observadores, chamados de sentinelas em Enoch. Da mesma forma que o dilúvio, muitos dos contos que vemos nessas civilizações antigas posteriores, como os gregos, por exemplo, não fizeram de fato parte do passado dessas culturas, mas foram aos poucos se construindo através do tempo, com base nas informações repassadas a eles por seus ancestrais, que por sua vez receberam de outros ainda muito mais antigos do que eles. E este ciclo continua em direção ao passado, até que chegamos na real história do dilúvio com Noé em eras antediluvianas. Com o passar do tempo, a maior parte dos registros de criaturas bestiais, como as sereias, começaram a cair em descrédito, transformando-se em simples lendas na era moderna. Desde então, elas começaram a ser aceitas como criaturas boas e românticas, porém, sua personalidade original é retratada totalmente diferente nos contos antigos. Muitas lendas sobre sereias as ligam a personagens malévolos e eventos perigosos, como inundações, tempestades, naufrágios, afogamentos e desgraças. Em outras, porém, ligam-nas à benevolência e sexualidade relacionada a humanos do sexo masculino, numa forma de sedução hipnotizante. O que seria isso, senão uma personificação do diabo que seduz a humanidade desde o começo do mundo, no Jardim do Éden, assumindo ou mesmo criando tais formas híbridas por amálgamas através de seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o diabo, sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado na terra, e com ele seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Teriam então tais criaturas se originado em um passado distante, sendo mais uma das criações bestiais do antigo usurpador, com um propósito único de destruir a original criação de Deus. E mais do que isso, diferentemente dos Néfilins, este tipo de criatura teria, em eras modernas, a capacidade de confundir a humanidade, que já não conseguiria distinguir entre o real e o imaginário. O equivalente masculino da sereia é chamado Tritão, uma figura familiar no folclore e na heráldica, que é a ciência e arte de descrever os brasões de armas e escudos. Ainda que tradições ou mesmo avistamentos reverenciados a tritões sejam menos comuns que os das sereias, no geral, presume-se que eles coexistam com elas, sendo então macho e fêmea, o que acho muito improvável, pelo menos com base na ideia central apresentada aqui, onde as sereias serão tratadas como um ser híbrido criado por amálgama, da mesma forma como foram os Néfilins. É importante frisar que os Néfilins eram híbridos, sendo assim incapazes de procriar justamente por terem sido originados de um DNA com características muito diferentes dos humanos, o qual era proveniente dos anjos. Por outro lado, ainda que a capacidade de reprodução dos Néfilins tenha sido anulada, eles tinham uma composição estrutural totalmente anormal, possibilitando que chegassem a centenas de metros, sendo por este motivo considerados como deuses por seres humanos normais na antiguidade. Os gigantes pós-diluvianos, por sua vez, eram bem menores do que os Néfilins, que foram destruídos no dilúvio, e ao contrário destes, conseguiam procriar, justamente pelo fato de não terem sido gerados diretamente dos anjos,
mas sim o resultado da mistura entre dois humanos, sendo que um deles carregava uma porção do DNA gigante antediluviano, o qual de alguma forma chegou a eras pós-diluvianas. Caso deseje saber mais, sugiro que assista a outros vídeos do canal que falam especificamente sobre este assunto. No Ocidente, a ideia e concepção da sereia pode ter sido influenciada pelas sereias da mitologia grega e estima-se que estejam presentes ali desde 1000 a.C. Porém, os vestígios arqueológicos mostram que esta data pode se estender ainda mais, pois há petróglifos muito antigos em cavernas espalhadas pelo mundo que indicam que as sereias estão nos registros humanos desde eras pré-históricas, o que, obviamente, corroboraria com a visão de que estas criaturas teriam de fato sido criadas a partir de amálgamas antediluvianas provindas dos anjos, os quais tentaram de alguma forma salvar suas proles do dilúvio enviado por Deus para destruir essas espécies híbridas, principalmente os gigantes. Inicialmente, a cultura grega retratava as sereias como pássaros, vindo depois, na era cristã, assumir a forma meio peixe, meio humana, a qual estamos acostumados na atualidade. Aqui vemos uma sutil ligação das sereias com os anjos caídos, quando elas têm inicialmente a forma de um pássaro, nos dando assim uma importante pista para sua real origem. Dessa forma, a imagem de pássaro relacionada às sereias em eras primordiais as ligam diretamente a seus progenitores, os anjos caídos, em eras antediluvianas. O que acontece é que, com o passar de milhares de anos, os contos originais repassados sofreram modificações significativas, perdendo na maior parte das vezes seu sentido inicial real, descaracterizando assim completamente a forma do personagem em questão, que nesse caso são as sereias. Isso significa que, na verdade, as sereias nunca tiveram a forma de um pássaro, tendo sempre forma aquática. A imagem de pássaro referente a elas na cultura grega indica uma ligação antropológica muito antiga com seus progenitores, pois esses animais são os que melhor representam os anjos no reino animal, da mesma forma como Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Os gregos criaram seus próprios contos com base em informações contaminadas que receberam de outros povos mais antigos do que eles, vindos do começo do mundo. Informações essas que, com o passar do tempo, foram cada vez mais se alterando, até se transformarem no que conhecemos hoje. Este é o motivo de haverem tantos contos diferentes de um mesmo assunto entre os povos das mais variadas culturas da Terra. Como já foi dito anteriormente, em uma visão geral, as sereias teriam sido criadas através de amálgamas antediluvianas, com a modificação do DNA humano através dos anjos rebeldes, que inicialmente foram incumbidos de zelarem pelos homens após sua criação no começo do mundo, os quais são chamados de sentinelas no livro de Enoque, ou mesmo observadores, devido ao fato destes observarem os homens. Diferentemente dos gigantes que nasciam da copulação entre mulheres e anjos, estas provavelmente podem ter sofrido mutação artificial de uma forma a qual não conhecemos. E, de fato, importantes estudos científicos da atualidade têm mostrado que tem havido uma espécie de engenharia genética desde eras muito antigas. Falo mais sobre este assunto em outro vídeo aqui do canal intitulado Amálgamas Antediluvianas, Híbridos e Quimeras. As sereias seriam então uma versão aquática bestial na genealogia dos anjos caídos, muito provavelmente para sobreviverem ao dilúvio. Há uma infinidade de relatos históricos que nos falam sobre avistamentos de sereias, e um muito intrigante foi deixado pelo explorador Cristóvão Colombo, quando este navegava nas águas do Mar do Caribe. O documento nos informa que ele teria visto 3 sereias vindo em sua direção do mar aberto. O incidente aconteceu em 8 de janeiro de 1943. Infelizmente, o Diário de Colombo, que foi na verdade o relato de sua primeira viagem de 7 meses ao Novo Mundo, foi completamente perdido.
No entanto, Bartolomeu de las Casas, um frade dominicano espanhol, bispo de Chiapas, no México, que por sinal era um grande defensor dos índios, leu o diário e escreveu sinopses de algumas das partes mais importantes, copiando palavra por palavra, que se configurou como um grande tesouro para a história atual. Inclusive, a versão de las Casas do registro do frade é que os historiadores usam como fonte primária para referenciar a primeira viagem de Colombo. Assim nos diz seu registro, referente às sereias que ele teria visto no Mar do Caribe. Quarta-feira, 9 de janeiro de 1493. No dia anterior, quando o capitão tinha ido ao Mar del Oro, disse que havia visto 3 sereias nadando em sua direção vindas do alto mar, mas que não eram bonitas como geralmente são retratadas, porém tinham a forma humana em seus rostos. Disse ainda que já havia visto algumas em outra ocasião na Guiné, na costa de Malagueta. No total, Colombo registrou ter visto sereias pelo menos 2 vezes, uma ao largo da costa da Libéria, que é a costa de Malagueta, e outra no Mar do Caribe. A refutação do avistamento de Colombo por parte de alguns reside no fato de que as sereias faziam parte do imaginário e cotidiano educacional de seu tempo, onde alunos liam sobre estas criaturas em trabalhos fictícios de diversos autores. Porém, isso não explica os diversos avistamentos que temos tido através do tempo relacionados às sereias, ou mesmo achados arqueológicos que pressupõem que, de fato, em um passado distante, houve uma espécie aparentemente meio humana com adaptações aquáticas, sugerindo assim uma misteriosa mutação, algo que poderia se configurar como uma intervenção genética híbrida por parte dos já citados anjos rebeldes, tendo essas bestas depois disso abandonado completamente a terra e seguido para o mar, sobrevivendo assim ao dilúvio. Há cerca de 7.000 anos, no deserto do Saara, alguém pintou girafas, vacas, cabras, cães e pessoas que parecem estar nadando em um movimento do tipo nado de cachorro. Uma parte significativa de cientistas acredita que as pessoas que testemunharam essas cenas, hoje eternizadas no estéril e implacável deserto do Saara, teriam feito parte de uma paisagem completamente diferente da qual existe ali hoje, com mares, rios e lagos. As pinturas se encontram nas paredes de uma caverna que recebeu o nome de Caverna dos Nadadores, que fica no planalto montanhoso de Gulf Kebir, na província de Nile Valley, no sudoeste do Egito, perto da fronteira com a Líbia. As figuras nas pinturas desta caverna mostram humanos se movendo em direção ao que parecem ser misteriosas bestas. Seriam essas bestas as sereias antigas? Ao que parece, da mesma forma como os gigantes, esses seres tinham a incumbência de destruir a humanidade. Por quê? Porque, da mesma forma como os gigantes, elas também foram a semente do mal, que seus progenitores, por vingança, criaram, a fim de substituir a original criação de Deus, o homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Este versículo nos revela que a semente do diabo tentaria de todas as maneiras destruir a semente da mulher, que nesse caso foi Jesus. Porém, como a Bíblia é uma espada de 2 gumes, como ela mesma se refere, pode também significar que a semente do diabo, ou seja, suas proles híbridas, tentariam de todas as formas destruir os humanos, ou numa melhor descrição, contaminariam todo o sangue do mundo, até chegar um tempo em que todos os seres humanos da Terra já não seriam mais originais como Adão e Eva, e sim a mistura genética dos anjos caídos. Nesse sentido, o diabo conseguiria 2 coisas ao mesmo tempo: impedir o nascimento de Cristo e preencher a terra com suas proles malditas. E não foi justamente isso que aconteceu no decorrer da história? Tanto antes como depois do dilúvio com os gigantes, eles realmente tentaram destruir a humanidade, ou melhor, substituí-la, pois essa foi a ordem expressa de seus criadores. Porém, há muitas informações que estão ocultas, e as sereias, assim como tantos outros seres híbridos criados por amálgamas bestiais, não seriam mencionadas justamente por serem tratadas como mitologia. E talvez seja essa uma jogada de mestre que o diabo tem usado para enganar a humanidade, principalmente em um mundo hoje totalmente cientificista. Não acreditamos em nada que não passe pelo crivo da ciência. Chega a ser quase como uma espécie de marca da besta. A incredulidade e o ceticismo seriam então a principal arma usada pelos demônios para fazer os humanos crerem que o diabo não existe, e se eles não existem, logo suas amálgamas seriam apenas lendas.
O fato é que a linguagem antiga, principalmente petróglifos, é algo totalmente desconhecido para a ciência arqueológica, visto que a maior parte das figuras, que no geral são antropomórficas, acabam sendo quase impossíveis de serem decifradas. Um pensamento que se perdeu ao longo da história e jamais será resolvido, numa espécie de linguagem morta. Porém, em alguns casos, há claramente a menção de algo completamente perceptível, enfatizando que tal elemento pode de fato ter sido real e feito parte do cotidiano desses povos, como é o caso de algumas espécies hoje consideradas extintas pela paleontologia, ou mesmo folclóricas para nós. Um grande exemplo disso é o petróglifo de um dinossauro encontrado nas cavernas da Austrália, coabitando com os aborígenes modernos, sugerindo assim que muitas destas bestas sobreviveram ao dilúvio e foram testemunhadas por seres humanos. Não obstante, há também misteriosos petróglifos encontrados em outras cavernas, além da já mencionada Caverna dos Nadadores. Cavernas essas espalhadas pelas mais variadas partes do mundo, como os misteriosos petróglifos retratando sereias encontrados em cavernas no Egito. Os petróglifos nas paredes de arenito dessas cavernas mostram que elas um dia estiveram próximas ao mar há pelo menos 30 mil anos. Isso nos reforça a ideia de que uma civilização antiga registrou contato ancestral com as sereias primordiais antediluvianas, testemunhando assim o tempo em que esses híbridos seguiram da Terra em direção ao mar. A memória deste povo, que viveu há milhares de anos, permanece gravada nessas pinturas rupestres, descrevendo o que parece ser humanos com rabo de peixe. A arte essa que cobre as paredes de toda a caverna. Em relação aos petróglifos da anteriormente citada Caverna dos Nadadores, pesquisadores não entendem nem conseguem explicar a clara conexão temporal entre alguns dos elementos ali encontrados, já que fósseis descobertos próximos ao local datam de cerca de 9 mil anos, enquanto a maior parte da arte rupestre nas áreas circundantes datam de mais de 7 mil anos. Isso prefigura que as pessoas que testemunharam tal evento foram posteriores ao tempo das sereias, sugerindo estarem próximas ao início de sua história pós-diluviana, tendo testemunhado um tempo em que o deserto do Saara visivelmente foi um lugar com lagos, rios e oceanos. A grande observação a ser feita aqui é que, muito provavelmente, isso tem relação direta com a mudança radical que o planeta sofreu depois da Terra ter sido completamente submersa com o dilúvio. Essas revelações nos apontam para uma possível mutação que pode ter havido em alguns humanos híbridos na antiguidade, sendo esses literalmente os que já tinham em seu DNA a mutação trazida e desenvolvida por aqueles que desceram dos céus à humanidade em tempos antigos. Um fator crucial deste argumento seria o de que antecipadamente alguns desses misteriosos seres já tivessem ciência de que o mundo seria destruído por um dilúvio global. Estes seres, na verdade, seriam nada mais, nada menos do que proles de demônios encarnados, da mesma forma como foram os Néfilins no começo do mundo. Um forte argumento que reforça essa ideia é o texto descrito em Enoque, onde os gigantes tiveram tempo suficiente para tentarem conseguir o perdão de Deus através de Enoque, o que na verdade não aconteceu, e de acordo com os longos eventos narrados no livro, seria tempo suficiente para que as sentinelas pudessem gerar uma nova casta de híbridos capazes de resistir às iminentes águas do dilúvio. Da mesma forma como estes seres, que foram resultados de amálgamas, podem de fato ter sobrevivido à grande inundação, eles também podem ter sido o real motivo das infindáveis mitologias referentes a sereias que apareceram em civilizações pós-diluvianas. Outro ponto importante a se notar é que este argumento poderia explicar também o porquê de termos histórias de supostos dinossauros vivos na era moderna, como Mokele Mbembe no Congo, o monstro do Lago Ness na Escócia e tantos outros. Eles teriam então, da mesma forma como as sereias, sobrevivido às águas do dilúvio. As histórias de avistamentos ditos reais de sereias em diversas partes do mundo informam que essas criaturas existem numa surpreendente variedade de formas. Há as ditas belas mulheres, geralmente retratadas em contos românticos, com seus cabelos esvoaçantes e rabos de peixe, e outras com aparência como de bestas, com um rabo igualmente de peixe, com a diferença de suas feições serem como a de macacos. Inclusive, esse foi o formato escolhido para ser usado no documentário de sereias do Discovery Channel. Em muitas regiões da África existem tradições relacionadas às sereias, e em particular na região sul. No Zimbábue, por exemplo, as sereias há muito fazem parte das lendas locais, onde são frequentemente chamadas de mundão, sempre retratadas como criaturas maliciosas que gostam de puxar banhistas e nadadores para as profundezas, a fim de matá-los afogados.
A palavra mondão, designada a elas neste continente, é de origem angolana e refere-se à variedade de tambores pelos quais, com toques variados, são transmitidas mensagens a povoados vizinhos, a aldeias primitivas do local. Embora hajam inúmeros contos relacionados a sereias na África, há pelo menos um em particular que se destaca por assombrar já há algum tempo os zimbabuanos. Eles acreditam que essas misteriosas criaturas realmente existem e incidentes modernos envolvendo avistamentos de muitas delas são famosos no lugar, como é o caso do que foi registrado em 2012 nas obras que estavam sendo realizadas em represas das cidades de Midland, Midtjylland e Mutare. A coisa foi tão séria que as obras tiveram que ser suspensas devido ao pânico geral que se alastrou entre os trabalhadores e mergulhadores contratados. Dos relatos colhidos, os funcionários disseram que se recusaram a trabalhar porque teriam sido aterrorizados por seres idênticos às sereias dos contos antigos, com uma aparência meio humana e meio peixe, além de peles pálidas e grandes olhos negros assustadores. O trabalho realizado consistia em alguns reparos e a instalação de bombas d'água. Porém, depois de todo o ocorrido, a maioria das pessoas contratadas para o serviço subaquático desapareceu completamente do lugar. Dos relatos, elas disseram que ao mergulhar nas turvas águas para fazerem os reparos nas bombas, do nada apareceram algumas dessas misteriosas criaturas que os atacou. O interessante é que o mesmo relato foi feito por diversos mergulhadores diferentes. As coisas ficaram tão sérias que o ministro dos Recursos Hídricos do Zimbábue teve que intervir. Depois disso, foram contratados mergulhadores brancos, os quais disseram ter sido atacados com seres com as mesmas descrições dos relatados pelos mergulhadores locais africanos. Em entrevista, o ministro disse que resolveu trazer os mergulhadores brancos porque acreditou que eles não seriam influenciados por algo que considerava folclore local. Porém, da mesma forma como os africanos, os mergulhadores brancos alegaram ter visto misteriosas criaturas, sendo seus relatos idênticos aos deles, o que automaticamente os fez desistirem do trabalho. Depois disso, foi pedido para que os chefes tribais da área realizassem rituais tradicionais para tentar apaziguar as criaturas e acalmar os trabalhadores. De acordo com os líderes tribais que foram consultados, muitos lagos e reservatórios da região são habitados por sereias porque, em eras antigas, o local foi seu habitat original. Várias outras regiões da África do Sul há muito relatam fenômenos relacionados às sereias, e essas histórias remontam a séculos, como podemos confirmar nas antigas pinturas rupestres de humanoides com caudas de peixes desenhadas em paredes de cavernas pelo povo Khoisan. O local fica em um vasto deserto estéril conhecido como Karoo, que é uma das regiões mais áridas do país. As pessoas vivem no local há séculos, sendo totalmente adaptadas ao deserto. E foram justamente os ancestrais desses povos que registraram através de suas pinturas rupestres as imagens de estranhos humanoides com cauda de peixe há milhares de anos. Pode alguém argumentar que seja apenas um símbolo dado à importância que teria água para esses povos, mas então surge a pergunta: como ou onde esses povos, vivendo em uma região tão árida, conseguiram representar humanoides com rabo de peixe? Isso subentende que as sereias estão em sua cultura há muito tempo, tendo feito parte do lugar quando este era repleto de rios, lagos e oceanos, tal qual nos informam os desenhos da caverna dos nadadores do deserto do Saara. Alguns argumentam que as imagens também retratam seres com penas, estando de igual modo associados à chuva e à água. Neste ponto, mais uma vez, vemos a ligação de três elementos importantes: penas, água e humano com rabo de peixe. Isso os liga diretamente à etimologia de toda essa história, ou seja, pássaros igual a anjos, humanos com rabo de peixes igual a híbridos e água e chuva igual a dilúvio. E é justamente por esta tradição milenar que os habitantes locais têm as sereias como parte de sua história, a qual permanece um grande mistério. O fato é que essa região já esteve submersa, e neste período houve grandes relatos de avistamentos dessas criaturas. Em algumas áreas da África do Sul, as sereias são frequentemente chamadas de caimã e, curiosamente, esta é a palavra alemã para jacaré. As sereias relatadas ali são tipicamente descritas como sendo uma raça de criaturas malévolas que afogam suas vítimas com a aparência de mulheres peixe, cabelos pretos e olhos vermelhos brilhantes. Outro intrigante registro de avistamento de sereia na África foi colhido no ano de 2008 na isolada cidade de Cibó,
Uma testemunha local alegou que estava com alguns amigos às margens de um rio local chamado Bufeciars, quando de repente ouviu um som curioso vindo de uma ponte próxima que soava como se alguém estivesse batendo em uma parede. Quando eles foram investigar na escuridão sob a ponte, viram o que parecia ser uma mulher branca com longos cabelos negros, parecendo estar em apuros. Ao bater fortemente na água, ela fez com que outros 2 integrantes do grupo mergulhassem para tentar ajudá-la, porém minutos depois voltaram correndo em estado de pânico, fugindo do local. Eles disseram que a criatura, a qual inicialmente pensaram ser uma mulher, tinha horríveis olhos negros que pareciam hipnotizar. Em outros relatos colhidos de avistamentos de sereias na região, foi dito que elas tinham um brilho branco-prata etéreo em torno de seus olhos. Outros relatórios da África do Sul retratam criaturas com tendências bem mais sinistras, como o de 31 de dezembro de 2015, onde é informado que um garoto de 12 anos teria ido a um rio chamado Sabiê para nadar com seus amigos, tendo depois disso desaparecido completamente. Diversas buscas foram feitas por equipes de mergulho, mas nenhum sinal do garoto foi encontrado. Diz-se que uma outra sereia maligna se esconde sobre a represa de Maricana, perto da cidade de Mabopane, ao norte de Pretória, e foi culpada por pelo menos uma morte local. Uma outra vertente de contos de criaturas meio humanas e meio peixe está relacionada à cultura nórdica em seres do gênero feminino conhecidos como Selkies. Na mitologia nórdica, as Selkies, que significa polvo-foca, são seres capazes de ter entropia, ou seja, mudar suas peles para a forma humana, característica que as ligam diretamente às serpentes. As Selkies são encontradas geralmente em contos das ilhas do norte da Escócia. Além deste antigo conto, o local é predominante de muitos outros relacionados a dragões, que da mesma forma como as serpentes, os ligam diretamente aos anjos caídos, seres que prefiguram o diabo e sua legião em textos bíblicos. É inegável que, em muitos desses elementos, vemos conexões antropológicas contidas nos diversos símbolos místicos que os atribuem, além, é claro, de terem uma grande similaridade nos demais de outras culturas que nada têm a ver com o seu tempo e espaço, indicando assim que a raiz de todos esses costumes veio de um único lugar comum, se espalhando posteriormente por toda a Terra nas demais eras que se seguiram. Em escocês, a palavra Selkie é o diminutivo de Selk, significando selo cinza, mais especificamente pele cinza, em referência a peles de animais aquáticos como golfinhos, ainda que o nome esteja relacionado à foca. Segundo alguns linguistas, o termo Selkie deve ser usado em referência a qualquer pele, independente da transformação metamórfica para a forma humana ligada a elas nos contos nórdicos. Porém, outros refutam, afirmando que Selkie era o termo correto na linguagem arcaica original, aplicado a esses seres metamorfos nas primeiras eras desses antigos povos, para assim se referir diretamente às sereias, as quais eram chamadas por eles de mermen. Tanto que, quando investigamos outras culturas nórdicas, confirmamos que escritores islandeses se referiam às mulheres focas justamente como merfolks, que em seus contos eram um grupo de mulheres lendárias que viviam na água assim como as sereias. Há ainda confusão em relação ao conceito nórdico na parte dos finlandeses referente aos metamorfos, ou seja, para alguns esses misteriosos seres podiam remover sua pele e transformar-se em humanos, enquanto para outros não, tendo nesse caso as características da já conhecida sereia, a qual conhecemos metade peixe e metade mulher. No entanto, em histórias gaélicas, termos específicos para Selkie raramente são usados e quase nunca diferenciados das sereias normais. O que percebemos é que em toda a cultura gaélica há diversas formas nas quais estes seres estão ligados a 2 mundos, aquático e terrestre, porém no geral são em essência a mesma coisa. A explicação para isso é o fato desses povos terem sido compostos de muitas tribos, e todas, apesar de terem uma origem comum, não compartilhavam das mesmas tradições culturais, da mesma forma como acontece com as diversas tribos indígenas na América do Sul, em especial no Brasil. Essas tradições, que na verdade foram orais, pois esses povos não tinham escrita, se diferenciavam significativamente, da mesma forma como vemos nos contos sobre sereias em diversas culturas pelo mundo. E essa é uma observação muito importante, pois as mitologias envolvendo sereias são as únicas que não se concentraram apenas em seu lugar de origem. Ao contrário disso,
elas se espalharam por todo o planeta, inclusive em lugares completamente desprovidos de água, como os já citados desertos africanos, onde há mais lendas e relatos sobre sereias do que em qualquer outra parte do mundo. Isso mostra, inegavelmente, uma memória ancestral coletiva, da mesma forma como foi o dilúvio, onde mais de 700 culturas diferentes têm uma história própria sobre este evento, mostrando que ele foi algo real e não um mito. Enquanto os contos gaélicos nos apresentam a singular Selkie nas ilhas do norte da Escócia, as quais muito contribuíram para a construção de todo o folclore sobre sereias na Europa, as águas inglesas nos fornecem registros de um avistamento bem mais recente, ocorrido no ano de 1737, algo que se configurou como um evento bizarro e único, onde nas águas do sul do Canal da Mancha, perto de Exeter, 8 pescadores acabariam tendo uma experiência descrita por eles mesmos como algo que os assombraria pelo resto de suas vidas. Os 8 pescadores contaram que foi exatamente em uma quinta-feira, 10 de novembro de 1737, quando estavam a bordo de um barco pesqueiro em que haviam passado toda a manhã jogando seus arrastões em busca de peixes, que se depararam com um ser misterioso. Em um dado momento, quando puxavam suas redes para bordo do barco, deram de cara com uma criatura assustadoramente grotesca com a forma de um anfíbio, tendo, porém, 2 pernas como a dos humanos. No relatório colhido de forma independente de cada uma das 8 testemunhas, todas as informações dadas por elas foram as mesmas, concordando assim nos mínimos detalhes, onde disseram que a criatura teria saltado e se livrado da rede para logo em seguida conseguir escapar. Confusos e atordoados pela singular experiência, o relatório continua dizendo que, posteriormente, os pescadores encontraram um ser misterioso agonizando em gemidos como um ser humano, vindo a morrer logo em seguida. Um dos pescadores relatou à polícia: seus pés tinham membranas como a de um pato, e seus olhos, nariz e boca eram idênticos à de um homem normal, medindo cerca de 4 metros e uma cauda como a de um grande peixe. O interessante dessa história é que a criatura testemunhada pelos 8 pescadores não se encaixava nas descrições clássicas, geralmente difundidas na Europa no mesmo período, algo que pode muito bem nos fornecer elementos que corroboram sua autenticidade, visto que as sereias primordiais relatadas em registros antigos é retratada justamente neste formato. Pouco mais tarde, em 1812, outro registro foi feito, dessa vez em Exmouth, perto do lugar do avistamento relatado pelos 8 pescadores anteriormente. Nele, um pescador disse ter ouvido, juntamente com sua tripulação, um estranho som que se parecia com uma música, o qual misteriosamente vinha de uma criatura aparentemente humana, mas que tinha uma cauda como a de um peixe, da mesma forma descrito pelos 8 pescadores de Exeter. Nesta descrição, vemos nitidamente que o relato colhido se assemelha aos contos clássicos das sereias, chamadas sirenes, as quais tinham justamente esta característica de canto hipnótico, a fim de afogar condutores de embarcações em alto mar. Numa descrição mais detalhada do relato do pescador, foi informado que o ruído singular emitido pela criatura os atraía de forma que quase não conseguiam resistir, os impulsionando assim a se jogarem no mar, sendo humanamente quase impossível de se descrever. Fisionomicamente, a criatura não tinha 2 braços, possuindo apenas 4 dedos membranosos em algo que parecia ser uma mão colocada nos 2 lados do corpo, o que aparentemente lhe dava muito mais agilidade, assim como nas criaturas marinhas. O rosto era longo e oval, porém um pouco menos assustador do que o descrito pelos 8 pescadores em 1737, com cabelos que pareciam coroar a parte traseira de suas cabeças. Tinham por volta de 5,5 metros e pareciam brincar nadando próximas ao navio, e depois de alguns mergulhos desapareceram rapidamente, assim como fazem os golfinhos. Os tripulantes tentaram atrair as criaturas para perto do barco, mas elas já haviam desaparecido. Se notarmos o tamanho relatado da criatura, perceberemos que era o mesmo dos gigantes pós-diluvianos, assim como o rei Og de Bazã da região de Canaã, ou mesmo os gigantes Kinametsim, onde antigas lendas mesoamericanas dizem ter sido eles os construtores de suas grandes pirâmides. Essa é, sem dúvida, uma ligação significativa dessas criaturas com os anjos caídos,
pois os textos bíblicos e enoquianos nos revelam que a característica principal da mistura genética entre homens e anjos foi justamente o gigantismo. 11 anos mais tarde, em 1823, Exeter teria novamente não um, mas uma onda de avistamentos de sereias relatados no rio Exe, onde uma grande nuvem de testemunhas afirmou ter visto uma criatura que, da mesma forma como no relatório colhido de 1737, tinha 2 pernas para baixo da cintura e características anfíbias. Outro registro em Devon, um condado no sudeste da Inglaterra, descreve o avistamento de uma criatura que tinha um rabo semelhante ao de um salmão da cintura para baixo, fugindo depois de se assustar com espectadores que a flagraram. Mais tarde, ela teria então sido abatida por alguns habitantes locais. Inclusive, o incidente foi publicado em um jornal local chamado Devon Times. Melusine é a misteriosa sereia-serpente, mãe da nobreza europeia. Os contos antigos dizem que Melusine é um espírito da água doce, geralmente retratada como uma mulher serpente ou peixe da cintura para baixo, assim como as sereias. Também é retratada com frequência tendo 2 caudas. É importante frisar que ambos, peixe e serpente, têm escamas. Daí a ligação entre eles na simbologia das sereias, o que os remete logicamente ao diabo na figura da serpente e aos anjos caídos na figura das sereias, evidenciando assim suas proles de amálgamas antediluvianas. Melusine é tão famosa que, talvez sem conhecê-la pelo nome, a reconheçamos por sua imagem, hoje usada como logotipo da Starbucks Coffee, que é uma famosa multinacional norte-americana com a maior cadeia de cafeterias do mundo. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, que viveu no século XVI, se referiu a Melusine várias vezes como sendo literalmente um demônio. Hoje em dia, imagens de Melusine ainda são vistas na França, onde se pode beber cerveja da marca Melusine e comer baguetes ditos no estilo Melusine. Em Vauvans, na França, pinturas deste ser misterioso, juntamente com seus filhos, decoram o chamado Tour Melusine, nas ruínas de um castelo lusiano, que foi uma dinastia originária de condes e reis dos reinos de Jerusalém, Chipre, Armênia e Sicília. A imagem de Melusine está ligada diretamente à nobreza europeia, sendo venerada e incorporada em um grupo milenar dominante. O fato da serpente ser uma das formas atribuídas a Melusine a liga diretamente à imagem central reptiliana dos anjos caídos, algo muito antigo, do começo das civilizações, onde a adoração à serpente havia sido implantada por toda a Terra antes do dilúvio. Falo mais sobre a adoração à serpente em outro vídeo aqui do canal intitulado Amaruca, Terra da Serpente. No folclore de culturas asiáticas, encontramos também contos relacionados a criaturas híbridas, metade humana e metade peixe, da mesma forma como as sereias descritas em países ocidentais. No Japão, por exemplo, tem em seu folclore um ser com essas mesmas características, chamada Nigyo, sendo também conhecido como Gyojin. A tradução de ambos os nomes significa literalmente peixe humano, sendo o equivalente às sereias no mundo ocidental. Apesar da similaridade no conceito entre a Nigyo e a sereia, onde ambas teriam partes do corpo terrestre e marinho da mesma forma como um anfíbio, no geral, as duas entidades são bem diferentes entre si. Um exemplo disso é que no folclore ocidental, as sereias no geral são consideradas criaturas belas e sedutoras que atraíam os homens, variando em outras versões mais sombrias, as quais creio serem bem mais próximas da original, que nesse caso seriam bestas deformadas de contos mais antigos. Assim, o estereótipo fantasioso das sereias numa forma romantizada é bem mais recente e, portanto, bem mais longe de sua real origem. Entretanto, a Nigyo da versão japonesa não está incorporada, digamos, em uma história padrão, pois elas não só variam em aparência, como também na maneira pela qual são descritas interagindo com os seres humanos. Ao contrário de seus equivalentes ocidentais, a versão japonesa das sereias no geral são bem menos atraentes. Elas são geralmente retratadas como criaturas com a metade superior semelhante à de um macaco e a metade inferior como a de um peixe, tal qual uma criatura híbrida disforme teria, fugindo assim completamente dos padrões de beleza ocidentais europeus, não tendo ligação alguma com o romantismo moderno. Assim, em uma visão geral, a Nigyo do Japão se difere completamente em aparência das sereias ocidentais. Em algumas não têm o torso como o dos humanos, nem se assemelham a macacos, tendo apenas a cabeça semelhante à deles, ou mesmo a de um réptil presa a um tronco de peixe.
Na maior parte das vezes, essas cabeças são retratadas disformes, tendo chifres e uma boca cheia de dentes afiados. Há também uma versão da Nigio, conhecida como Amabi ou Amabico, tendo o bico de um pássaro sendo coberta de escamas do pescoço para baixo. Mais uma vez, vemos os atributos físicos ligando essas misteriosas criaturas a proles de anjos caídos, como chifres, deformidades, elementos de pássaros e aparência reptiliana. Acredita-se que a Nigio tem habilidades místicas, pois uma variedade de aspectos mágicos foram atribuídos a elas em histórias antigas. Em um intrigante registro do século XIX, é dito que uma Amabico apareceu e profetizou que haveria uma grande peste no mundo, e para que ela fosse evitada, as pessoas deveriam criar sua imagem e adorá-la. Outras versões as descrevem sendo seres incrivelmente maléficos, capazes de mudar de forma a fim de atrair os homens para o mar e afogá-los da mesma forma como as sereias ocidentais. A crença mais conhecida sobre os poderes sobrenaturais da Nigio é que, comendo carne humana, ela seria capaz de ter vida eterna ou pelo menos ganhar uma vida extremamente longa. No Japão, há inúmeras histórias antigas descrevendo as qualidades mágicas desta misteriosa criatura. Os antigos japoneses acreditavam de tal forma na existência da Nigio que afirmam ter evidências físicas de sua existência ainda hoje. Um corpo preservado no santuário Tenshou Kyosha, em Kushinomiya, que eles dizem pertencer a uma antiga sereia Nigio. De acordo com uma lenda japonesa, certa vez uma dessas criaturas apareceu a um príncipe e contou-lhe muitos de seus segredos. Quando nos deparamos com a grande quantidade de descrições desses seres misteriosos nas mais diversas culturas do mundo, percebemos que todas têm algo em comum, ainda que diferentes. O fato é que, até pouco tempo, as sereias não eram consideradas míticas, mas algo real que, assim como as ossadas de gigantes, tem uma extensa lista de registros históricos das mais variadas épocas e lugares diferentes. Estariam todos esses povos tendo uma alucinação coletiva? Evidentemente que não. A grande verdade é que nem tudo o que chamamos hoje, com o aval da ciência moderna de mitologia, de fato foi um dia. E, ainda que seja difícil provar dentro dos moldes acadêmicos tal argumento, não podemos negar que o chamado mito das sereias persiste até os dias de hoje, resistindo a eras de descrédito. Isso porque houve, ao longo da história, uma série de avistamentos, como os já citados no início deste trabalho, e alguns deles feitos por pessoas importantes e difíceis de se refutar. Outro desses enigmáticos avistamentos foi o ocorrido até pouco tempo na cidade litorânea de Kiryat Ia, em Israel, no ano de 2009, por um número surpreendente de testemunhas. O que começou com apenas um indivíduo logo se multiplicou em dezenas de pessoas que relataram a mesma experiência, mantendo incrivelmente as mesmas descrições da criatura. Todas relataram ter visto uma sereia agindo como se estivesse brincando nas ondas perto da costa. O relato das testemunhas foi tão intenso que o governo local ofereceu um prêmio para quem conseguisse fotografar a criatura. O mais bizarro é que os relatos mantiveram-se coesos, mesmo tendo sido feitos independentes um do outro. Algumas pessoas podem achar estranho o fato de autoridades locais incentivarem em relação à credibilidade deste tipo de acontecimento, como no caso de Israel, onde um prêmio foi oferecido por uma possível foto. Mas o fato é que um vasto número de exploradores lendários deixaram seus registros, confirmando os mesmos avistamentos de sereias de muitos séculos antes, as tratando como um evento completamente real. Um explorador que nos deixou um registro singular sobre o avistamento de sereia foi o famoso capitão John Smith, provavelmente um dos mais conhecidos, com a famosa história de Pocahontas de Jamestown, que foi a primeira colônia americana no Novo Mundo. Entretanto, muito antes deste encontro, John Smith já explorava além das águas americanas, e foi justamente em uma dessas explorações, no ano de 1611, quando navegava para fora de uma das ilhas ocidentais, que avistou uma figura que parecia uma mulher nadando nas transparentes águas do local, tendo um longo cabelo verde e uma aparência incrivelmente bela. Surpreso e admirado, o capitão Smith então observou que, para baixo do estômago da mulher, havia uma aparência singular como a de um peixe, e enquanto olhava a cena surreal, logo a criatura desapareceu completamente mergulhando sobre as ondas. Diferentemente das sereias avistadas por Colombo no Mar do Caribe,
As sereias avistadas pelo Capitão Smith eram extremamente belas. Outro intrigante avistamento registrado foi o ocorrido no ano de 1608 por Henry Hudson, nas águas do rio que levou seu nome, o conhecido Rio Hudson, em Nova York. O Capitão Hudson foi famoso por ser o primeiro europeu a navegar neste rio e explorar toda a sua baía subjacente. Em seu diário de bordo, ele deixou registrado que alguns homens de sua tripulação avistaram uma criatura com as mesmas descrições de uma sereia, tendo os olhos fixos em todos a bordo, o que os deixou completamente desconcertados. Os marinheiros alegaram que, do umbigo para cima, a criatura tinha seios como de uma mulher, porém, quando mergulhou, imediatamente viram o que parecia ser uma cauda de golfinho. Outro misterioso avistamento de uma sereia foi registrado em 1913, nas profundas águas da costa sudoeste da ilha de Roy, uma das ilhas que faz parte do grande arquipélago Órcades, que no idioma gaélico original se pronuncia Orkney, localizado no Mar do Norte, cerca de 16 quilômetros da Escócia, sendo depois disso seguido de muitos outros avistamentos posteriores pelos habitantes das ilhas. O avistamento ocorreu quando um pescador, ao visitar suas armadilhas de lagosta juntamente com toda a sua tripulação, acabou avistando uma estranha criatura, com as mesmas descrições de uma sereia. Em suas palavras atônitas, o homem descreveu-a saindo da água e chegando a uma profundidade na qual uma pessoa poderia ficar de pé, onde ela voluntariamente se revelou a eles, tendo por volta de 1 metro de comprimento, e com algo parecido com um tecido em volta de seus ombros, que caía e cobria vagamente seu rosto. No entanto, este já teria sido o terceiro avistamento feito da criatura pelos indivíduos. O que mais intriga sobre o relato recente da estranha criatura vista nas águas da ilha de Roy é sua semelhança com a descrição feita em um antigo texto nórdico chamado O Espelho do Rei. Nele, o autor narra igualmente o encontro que teve com uma misteriosa criatura. Assim ele nos diz: este monstro é alto e de grande volume, saindo com frequência para fora da água. Tem ombros como de um homem, mas não possui mãos. Seu corpo parece ficar mais estreito dos ombros para baixo, de modo que, quanto mais de baixo é observado, mais esbelto parece ser. Porém, nunca alguém o observou próximo o suficiente para determinar se seu corpo possui escamas como um peixe ou pele como um homem. Sempre que a besta se mostra, os homens logo sabem que uma tempestade está por vir. Este antigo relato nórdico descreve perfeitamente a criatura que os pescadores de Roy encontraram 3 vezes em 1913, com fidelidade nos mínimos detalhes, mostrando que possivelmente seja uma criatura provinda de eras antigas, a qual foi vista em diversas gerações diferentes, o que obviamente possibilitou ser inserida em contos de diversos períodos históricos distintos, erroneamente chamados em eras modernas de mitologia. Isso também dá a entender que são criaturas de vida extremamente longas. O fato é que nas entrelinhas de muitos desses contos antigos há uma infinidade absurda de informações que escondem grandes segredos, os quais, infelizmente, não são levados a sério pela maioria, justamente por falarem de um passado o qual não conhecemos e, portanto, colocados na empoeirada estante de contos mitológicos. A verdade é que, por milhares de anos, as histórias sobre sereias têm tomado rumos sombrios, indo muito além de contos ditos mitológicos, algo que se configura como um evento em massa, testemunhado por diversas classes sociais, tanto cultas quanto incultas. Evidentemente que isso coloca a grande quantidade de avistamentos em um nível quase impossível de ser chamado coincidência ou mero acaso. A Rússia, por exemplo, conta a história de Rusalk, almas vingativas de mulheres que, assim como as sereias, puniam homens e crianças os afogando. Temos também histórias muito similares à da cultura escocesa, com os temidos homens azuis de Mink, que atraíam os marinheiros para a água e os arrastavam para a morte, festejando depois, comendo suas carnes.
parece, a Escócia tem tido uma longa lista de avistamentos de sereias no decorrer da história, a começar com Newark Bay, que acabou se tornando um lugar onde foram relatados inúmeros desses avistamentos desde 1890. A princípio, a maioria das pessoas acreditava que fossem apenas boatos. No entanto, muitas delas começaram a testemunhar seus próprios avistamentos, levando o assunto da ficção para a realidade. As histórias contadas por elas deram início ao famoso caso de avistamento batizado de A Sereia de Turners, uma horripilante criatura que passou a fazer parte da enorme lista de avistamentos de sereias descritas nas lendas mais antigas da região. Os habitantes que testemunharam a criatura descreveram-na como sendo um estranho humanoide medindo por volta de 1,80 m, tendo a pele muito pálida e longos cabelos pretos. Eles dizem que o estranho ser rastejava sobre as rochas da costa usando seus braços como ganchos, até deslizar de volta para o mar e desaparecer sob as ondas. Nas poucas vezes em que foi vista, foi dito que a sereia de Turners se mostrou uma criatura bem espantada, sempre evitando a presença humana, o que provavelmente pode ter sido o motivo dela ter ficado no local por apenas alguns verões. No último avistamento, foi relatado que a sereia de Turners voltou silenciosamente para o mar, rumo às profundezas, desaparecendo como que por encanto da vista das pessoas nas turvas águas de Newark Bay. Um outro relato de encontro com sereias muito interessante foi feito na costa da Nova Zelândia, local que também tem tido uma grande quantidade de avistamentos desde muito tempo. Um bem recente se passou no ano de 2014, onde uma tripulação de pescadores alegou ter encontrado o que seria os restos mortais de uma sereia próxima à Ilha do Sul. Os pescadores disseram que inicialmente ficaram temerosos, achando que tinham descoberto a cena de um possível assassinato. No entanto, após uma inspeção minuciosa das autoridades locais, ficou claro que os restos mortais não se tratavam de restos humanos, e sim de uma criatura completamente desconhecida, fato esse que os chocou ainda mais. Na descrição, tanto dos pescadores quanto das autoridades, foi informado que a estranha criatura tinha o corpo como se fosse o de um ser humano adaptado para a vida aquática, ou seja, uma espécie de anfíbio. A descoberta generalizou um grande alvoroço na Nova Zelândia, onde todos queriam informações mais concretas sobre o humanoide aquático encontrado na Ilha do Sul. Dado ao fato, acabou que pesquisadores da Universidade de Auckland, da respectiva área de estudos, foram trazidos ao local para tentarem explicar cientificamente o que os pescadores realmente haviam encontrado. Porém, nada foi relatado e o caso ainda continua sendo um grande mistério. Um outro relato, no mínimo incomum, de avistamento de sereias aconteceu na Escócia no ano de 1830, quando uma dessas criaturas foi aparentemente vista morta pelos moradores de Benbecula, uma das muitas ilhas do grande arquipélago das Hébridas, localizado a oeste da Escócia. O registro informa que tudo teve início quando uma moradora local coletava algas e de repente avistou o que parecia ser uma miniatura de sereia nadando em águas rasas. Surpresa com o que tinha acabado de encontrar, a mulher logo chamou outras pessoas para verem a intrigante criatura. Quando enfim chegaram as outras pessoas, um grupo começou a perseguir o pequeno ser na água, que tentava assustada e desesperadamente nadar para longe, a fim de escapar do alcance de seus algozes. Porém, um dos rapazes do grupo atirou uma pedra que a acertou, matando-a imediatamente. Dias depois, os restos mortais do que parecia ser uma pequenina sereia apareceu estirado nas areias da praia. Diferentemente de outras descrições de avistamentos de sereias, esta era pequena, com a pele pálida e uma cauda parecida com a de um peixe, porém sem escamas. Um outro registro de avistamento aconteceu mais recentemente, no ano de 2008, na já citada África do Sul, local que seria a morada de uma lendária sereia chamada Caimã. A história teve início com um grupo de pessoas acampadas próximas a um rio, quando de repente ouviram um forte barulho vindo da água. Após uma investigação mais apurada, o grupo acabou se deparando com o que parecia ser uma mulher no rio. Porém, não era uma mulher normal, pois sua aparência era assustadoramente pálida e com longos cabelos negros. Apesar de sua intensa palidez, a superfície de sua pele emitia um grande brilho, como se fosse uma pele totalmente fosforescente. A característica mais chocante foi vista quando ela se virou para o grupo, profundos olhos vermelhos penetrantes. Instantes depois do ocorrido, uma pessoa que resolveu investigar mais de perto o local descreveu que a experiência tinha sido algo completamente fora da razão,
pois ao chegar mais perto, ela notou que a criatura emitia algo parecido com um sonido triste, similar ao choro de uma mulher, vindo depois disso a desaparecer completamente nas escuras águas do rio. Os habitantes dessa região até hoje são desconfiados e temem muito a sereia caimã. Há muitos outros relatos onde é dito que elas puxam as pessoas para as profundas águas dos rios a fim de afogá-las. No ano de 1967, na Colômbia Britânica, província localizada no extremo oeste do Canadá, ocorreu um incidente que ficou muito famoso, envolvendo o avistamento de uma sereia na costa da ilha Maine. Passageiros de uma balsa que fazia a travessia à noite alegaram ter visto algo com a aparência de uma mulher loira sentada na praia brilhando à luz das estrelas, tendo seu corpo despido da cintura para cima e uma longa cauda como a de um boto da cintura para baixo. Algumas das testemunhas afirmaram também que conseguiram presenciar quando a intrigante criatura se alimentava de um salmão vivo, que se debatia em suas mãos enquanto ela o devorava. Após o incidente, a criatura, que parecia ser visivelmente uma sereia, foi vista mais uma vez na semana seguinte. Intrigados, os habitantes locais começaram a procurar respostas racionais para tentar entender o que eles realmente tinham visto. Um jornal local chamado O Colono acabou oferecendo uma recompensa de $25 mil para quem conseguisse capturar a sereia, fato esse que não aconteceu. Embora muitos aleguem que o avistamento da criatura tenha sido uma farsa, o fato é que um grande número de testemunhas sérias da região afirmou com todas as linhas que o avistamento da sereia da ilha Maine feito por elas foi real. Em meados de 1943, mesmo com a Segunda Guerra Mundial, os avistamentos relatando encontros de sereias com seres humanos não pararam de acontecer, e um dos mais bem documentados desses avistamentos ocorreu nas Ilhas Kei, na Indonésia, depois que soldados japoneses montaram uma equipe de vigilância no local. Durante o tempo de sua permanência ali, vários membros do grupo relataram ter visto uma pequena figura humanoide na água, tendo espinhos no pescoço e na cabeça e uma boca como a de uma grande carpa cheia de dentes afiados. A misteriosa criatura era frequentemente vista brincando em lagoas e próxima das margens das praias das Ilhas Kei. Inevitavelmente, os soldados japoneses ficaram perplexos com o que haviam testemunhado, vindo depois disso tentar saber mais sobre aquela incomum criatura por meio dos nativos da região. Para a surpresa deles, acabaram descobrindo que elas há muito tempo já faziam parte dos antigos contos daquela região da Indonésia, onde os nativos locais a consideravam uma criatura mítica, assim como as sereias das outras regiões do mundo, a chamando de Orangaikan, ou peixe humano. Enquanto os avistamentos continuavam, um sargento de um grupo de soldados foi convidado pelos nativos da ilha para ver o que tinham pego em suas redes. Ao chegar à aldeia, ele entrou na casa do chefe e, chocando-se logo em seguida, pôde testemunhar presa nas redes dos pescadores uma das criaturas estirada no chão. Ele descreveu o estranho ser tendo um pequeno corpo com cabelos castanhos avermelhados, espinhas ao longo do pescoço, um rosto humanoide e uma boca sem lábios como a de um peixe cheia de dentes afiados como agulhas. Confuso e chocado com o que tinha acabado de presenciar, o sargento pediu aos zoólogos que investigassem a criatura após a guerra, porém ninguém acreditou em suas histórias, relatando as estranhas sereias das Ilhas Kei. De acordo com os testemunhos, a definição geral dessas criaturas caracterizava-se tendo um comprimento entre 1,50 e 1,60 metros, pele rosada, cabelos ruivos que chegavam aos ombros e, em algumas ocasiões, completamente sem pelos. Nos membros superiores e inferiores haviam membranas interdigitais e espinhos na região do pescoço. Ao contrário das histórias clássicas sobre sereias ou nereidas, o Orangaikan não obedece às figuras graciosas e belas que geralmente as caracterizam, sendo, ao contrário disso, consideradas criaturas extremamente feias para os padrões humanos. Durante séculos, pessoas de todas as partes do mundo afirmaram ter visto sereias nas mais variadas formas em carne e osso. Enfim, seriam essas criaturas mito ou realidade? Seriam estes avistamentos uma ilusão ou loucura coletiva? Seriam todos eles apenas truques de luz pregando peças no olho humano? Ou todas essas pessoas das mais diferentes épocas, lugares e culturas
simplesmente fingiram? Quando fazemos essas perguntas, fica evidente que a resposta mais plausível para todas elas será um grande não. O fato é que o dito mito das sereias pode nos dar uma explicação do porquê da raça humana ter tantos tipos sanguíneos diferentes de valores RH, sendo que toda a humanidade descende apenas de um casal comum. Um exemplo deste enigma é o sangue RH negativo, considerado uma mutação de origem completamente desconhecida, que alguns cientistas alegam ter se originado na Europa por volta de 25 a 35 mil anos, se espalhando posteriormente para as áreas do que hoje conhecemos como Espanha, Inglaterra e Irlanda. Curiosamente, locais onde encontramos incontáveis registros megalíticos ligados a gigantes, ou seja, evidências de que realmente estavam acontecendo amálgamas em eras antediluvianas. A história bíblica da evolução da humanidade necessita ser reinterpretada e analisada nos mínimos detalhes, e precisamos deixar de vê-la preconceituosamente como sendo apenas um simples livro religioso. O fato é que os indícios nos levam a crer que nossa espécie foi geneticamente manipulada em um passado distante, tendo sido esse joio semeado entre nós desde muito tempo, e os autores dessa inseminação podem de fato serem chamados de alienígenas, pois não eram deste mundo. Porém, não como nos descreve a ufologia ou filmes fantasiosos de extraterrestres modernos, mas seres muito mais antigos do que a própria humanidade, sendo criados por Deus muito antes do mundo existir. E se for assim, estamos procurando as pistas dos antigos visitantes no lugar errado, pois elas não estão nos ETs modernos, nem muito menos no espaço, onde a ciência nunca encontrou vida alguma. Ao invés disso, devemos olhar para nossa própria casa, onde os vestígios históricos e arqueológicos corroboram com tal afirmação através de grandes monumentos de pedra criados pela prole dos anjos caídos, os semideuses da antiguidade, sendo essa uma das principais provas de que um dia a humanidade foi miscigenada por aqueles que desceram dos céus. Dentro deste argumento, chegamos à conclusão de que algumas criaturas podem de fato ter sofrido mutação, adaptando-se à vida marinha através de amálgama e chegando posteriormente a civilizações tardias como a nossa, e esse seria justamente o motivo do mito das sereias persistir através dos séculos. Enquanto algumas criaturas lendárias são apenas regionais em seus contos, as sereias têm existido em quase todas as culturas através dos tempos, da mesma forma como o dilúvio. Em qualquer lugar que você vá, uma cultura tem uma história singular sobre uma mulher com caldo de peixe. Isso nos diz muito mais do que um suposto mito poderia dizer. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e tentar encontrar as verdadeiras respostas que separam erroneamente o nosso mundo moderno da essência de todas as coisas antigas. Precisamos redescobrir a história com ousadia e sem medo de encontrar, por vezes, as respostas que não esperávamos, pois nem sempre a história será como um dia nos contaram os nossos livros.